que eu vou passar para vocês é o que, lá em Lucas, capítulo 7, de 11 a 16, narra, que é a história da viúva de Naim. E eu quero trazer como um tema: a esperança não morre. Temos um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Para nós cristãos, convictos em Cristo Jesus, não. Por quê? Porque Cristo é a nossa esperança. A narrativa é o seguinte, é simples, para ser claro e objetivo. Acompanhe na Bíblia aí. Conta a história de uma mulher de Naim. Mulher essa que pouco tempo tinha ficado viúva e, como toda mulher, a sua confiança e esperança é o marido. Quando esse marido vai embora, essa mulher ainda continua com uma oportunidade de expectativa de uma esperança, porque Israel não é como aqui. A viúva, ela não tem vez e não tem voz. Mulher já não tem, imagina a viúva. E agora ela perde. Quem ela perde, pastor? Na concepção humana, a única esperança que ela tinha, que era o seu filho, o único filho, e filho macho, é o que ela tinha. E daí ela perde também esse jovem. A Bíblia não narra a idade, mas é um jovem. Bom, enfim, era a única esperança daquela mulher. E aquela mulher se vê perdida. Agora, imagina a mente dessa mulher. A única esperança dela, tinha perdido o marido, agora o filho, arrasada, acabada. Ali vem a desmotivação, vem o desânimo, vem a tristeza, a angústia. E muitos, até hoje, na situação em que estamos vivendo, estão procurando a morte em vez de procurar a esperança, Jesus. Mas a narrativa fala que Jesus vinha entrando nessa cidade, do outro lado vinha o cortejo, com Jesus vinha a turma, vamos dizer assim, o povão, né, que vinha com Jesus, que era a multidão que a Bíblia fala. E a multidão que andava com Jesus é aquela multidão eufórica, aquela multidão de expectativa para o próximo encontro, o próximo milagre, como seria esse próximo encontro, esse próximo milagre. Então, essa era a expectativa da multidão que vinha com Jesus. Mas, do outro lado, também vinha uma multidão, só que uma multidão, agora, de uma forma diferente, uma multidão perdida, uma multidão sem visão, uma multidão sem esperança e sem expectativa. Agora, imagina comigo todo conselho, relato ou palavra que se chegava àquela mulher. Não é assim mesmo, é a vida, é desse jeito, olha, você já passou por isso, já venceu, olha aí agora. Só que agora ela não tinha mais esperança de vencer. No marido ela tinha um filho, e agora? E de repente, Jesus para e na sua visão, ele olha uma multidão, vamos dar o título de desesperançosa, uma multidão que não tinha expectativa, mas a multidão que estava com Jesus era aquela que eu falei, eufórica, aquela que queria algo a mais, que vibrava em cada milagre, que, sabe, aonde ele via que ele é quem era a esperança, aonde nos outros milagres as pessoas viam, mas olhavam para a situação das pessoas que Jesus poderia resolver, porque chegaram até ele um cego e disse: Jesus, filho de Davi, e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus simplesmente disse: veja. Uma outra disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei sarada. E assim por diante. Mas essas pessoas vinham até Jesus, mas elas já vinham com um propósito, já vinham com um desejo, porque ouvia falar de Jesus. Mas essa mulher era diferente. Essa mulher estava com um problema muito sério, e esse problema dessa mulher era difícil para resolver, porque envolvia sentimento, emoções, expectativa, esperança, enfim, vida. E aquela mulher nem sequer ousa olhar para Jesus, porque ela não vinha preparada para isso. Os outros vieram. Muitas pessoas têm a oportunidade de, em vida saudável, ir até Jesus, sabe? Projetar algo para a sua vida com Jesus, e não fazem isso. Uma palavra diz, muitos vêm na dor, e aquela mulher não veio só no desespero, na dor, mas ela veio, sabe, no ponto mais crítico da sua vida. E Jesus chega perto, e a multidão certamente ficou ali. O que vai acontecer? Aquela multidão que vinha com Jesus se impactou tanto que parou.
parou a alegria, o pulo, o grito, o que estivessem fazendo, porque todos que andam com Jesus é motivados, ainda que em determinadas situações de nossas vidas, que a gente passa, mas a gente tem a certeza, a fé e a esperança de que tudo está sob controle de Deus. Mas aquela mulher não tinha isso, não tinha essa noção. Muitas pessoas hoje estão na mesma situação que aquela mulher, que perderam tantos entes queridos, perderam seus comércios, perderam suas finanças, e estão atônitas, estão perdidas com tudo que está acontecendo no mundo. E o que lhe resta? A esperança. Uns têm a esperança de que o banco libere alguma coisa, outros de que o governo tome alguma atitude, que a família se mova para algo. Mas aquele que deposita a sua confiança no Senhor, ele tem a sua fé renovada, a sua expectativa, a sua esperança é diferente, porque ele sabe que tudo está sob o controle de Deus. E é isso que a gente precisa. Em meio a tudo isso aí, é lições para a gente, é cumprimento da palavra, e só nos resta depositar a nossa fé e a nossa confiança nas promessas de Deus e naquilo que Jesus falou, uma das maiores promessas de Jesus, que voltaria e que levaria o seu povo. E é essa esperança, essa expectativa que a gente precisa ter, ser ela a chave de motivação daqui para frente, para a igreja, para o povo de Deus, de que Jesus vai voltar para buscar os fiéis na terra. E é isso que a gente precisa, permanecer firme e fortes na nossa fé, para que alimente a nossa esperança a cada dia, e assim como a palavra se renova a cada dia, também a nossa esperança venha se renovar no cumprimento desta palavra, tudo que está acontecendo no mundo. E é isso que a gente precisa, depositar essa fé, essa confiança em Jesus. E Jesus chega perto daquele caixão, e algo sobrenatural acontece que Jesus não falou. A palavra diz que ele tocou. Por que Jesus não falou? Porque todos já tinham falado o que tinha que falar, e todas as palavras eram ao contrário. E se Jesus chegasse para aquela mulher e dissesse, mulher, e aí? Aí ela ia se derramar, ela ia colocar para fora todos os seus sentimentos, suas dores, ali. Ia ser um período longo de conversa, mas tem determinadas ocasiões que Jesus não quer conversa, Jesus quer agir, quer mostrar, quer se manifestar, e é isso que a igreja precisa atentar para o momento, para ouvir a voz do Senhor. Ele quer agir. Com tudo que está acontecendo com o povo de Deus, a perseguição, as igrejas, esse é o momento de permanecermos firmes e fortes na palavra, que é a nossa esperança, porque ela é a verdade, Jesus é a verdade. E Jesus toca naquele caixão. E você sabe o que acontece? A turma da tristeza, do desânimo, é impactada, porque eles estavam tocando ali no esquife, no caixão, e aquele caixão treme. Quando Jesus chega, onde Jesus chega, abala a estrutura de qualquer ser humano, transforma a vida de qualquer pecador. E é isso que a gente precisa entender. Jesus tocou no caixão, o caixão mexeu, moveu, e o defunto se levantou. E Jesus só disse uma coisa, aliás, Jesus só fez uma coisa, entregou a sua mãe. A vida se encontra com a morte. É o segundo tópico que eu tenho. Se eu fosse denominar um título, o encontro da vida com a morte. O encontro da multidão, da euforia, alegre vida, o encontro daquela multidão desesperançosa, a morte. E ali houve uma explosão de poder, ou seja, Jesus, vida, ponto negativo, a morte, a tristeza, ponto negativo. E todo ponto positivo, quando se encontra com um ponto negativo que você encosta, sai faísca de fogo, sai uma explosão, e ali houve uma explosão de vida. E o interessante é que a vida dominou aquela situação, ao ponto de agora não termos mais a turma da alegria nem da tristeza, mas agora termos apenas uma turma, uma multidão, a multidão de alegria, a multidão de vida. Imagina agora vocês comigo como ficou aquela mãe. O filho nem estava atento para nada, estava ali. Queridos, é o que nós precisamos viver nesses últimos tempos, alegria, euforia. Mas alegria, sabe? Não de pôr as mãos sobre alguém e ela ressuscitar ou ela ser curada, de dar uma palavra e alguém se converter, de falarmos para alguém mudar um quadro, não. A nossa alegria maior é essa
saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é isso que a gente precisa nesse momento. Atentar para isso, em meio a tudo que venhamos passar, em tudo que o mundo venha passar, a gente venha ter certeza de uma coisa, de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é isso que eu quero que você atente. É isso que eu quero que você pare um pouco e reflita em meio a tudo que está acontecendo. É cumprimento. Porque muitos crentes estão com medo. Porque muitos crentes estão aí sofrendo, deixando até de ir para a igreja, com medo de sair. Sabe por quê? Porque muitos não têm certeza da salvação e de que seu nome está escrito no livro da vida. Lamentavelmente, uma coisa que eu vou dizer, muitos estavam lá no meio da multidão da vida, mas parece que estava morto. É o crente do oba-oba, sabe? É o crente que é apenas do movimento, do mover. Mas o crente fiel, ele permanece como um casamento, na alegria, na tristeza ou na dor. É aquilo que Jesus disse, aqueles que são fiéis a mim, larga pai e mãe, larga o mundo, larga todo mundo, porque esse é digno de mim, mas muitos não estão nem aí. Então, se junte à turma da alegria, à turma da vida, Jesus. Saia da turma da morte, sabe? A turma do medo, a turma do receio, a turma que está por aí. Muitos fugiram do meio do fervor, do fogo, da presença do Espírito e se entregaram, sim, a um espírito, ao espírito do medo, ao espírito do desânimo, que é o que predominava aquela mulher, sabe? Aquela mulher agora estava com o espírito de medo, não sabia o que ia acontecer dali para frente, porque talvez ela fosse mendigar, porque a maioria daqueles que estavam ali ao seu redor era apenas naquele momento fúnebre. Mas depois cada um ia tomar o seu rumo, ia para a sua casa e ela iria ficar só. E aí é o que eu digo a você, se apega a Jesus. Ele é a tua esperança, é a única esperança, sabe? E ele foi preparar lugar. E esse lugar, sabe para quem ele foi preparar? Para você. Então tenha, sabe, dentro de você essa expectativa, essa esperança de que um dia nos encontraremos na glória. Então muitos desceram à sepultura agora, talvez muito mais ainda vá descer à sepultura, vai se cumprir ainda o que está escrito na palavra, mas já estamos vivenciando praga, peste, fome, terremoto, pai contra filho, já estamos vivenciando isso aí, isso é cumprimento da palavra, mas parece que as pessoas, quando vê um momento desse, até se fica emotivo, sabe? Mas não se firma na fé, não se fundamenta nas escrituras. E aquela mulher parou com toda aquela situação, agora aquela mulher passou a fazer parte dos seguidores de Jesus. Se envolveu na multidão esperançosa, na multidão eufórica, na multidão que ansiava, que desejava ver o próximo milagre, o próximo encontro. E foi isso que aconteceu dali para frente. E o menino que estava morto, agora estava no meio dos vivos, foi trazido à vida.